Boa noite, começando o primeiro podcast ou vídeo do canal, se é que podemos chamar assim, de certa forma, né? E eu criei esse canal a princípio para expor minhas ideias, meus ideais. É um canal sem pretensão financeira, mas ao contrário, é um canal que tem toda a pretensão de construir uma base edificante e consolidada em assuntos atemporais e que possa servir futuramente para criar algo maior, certo? Então hoje, como é o primeiro vídeo, eu resolvi pegar por base e tratar sobre o que é moral e como ela deve ser representada com o ser, com as formas exteriores e íntimas do nosso ser, certo? Então, como peguei por base aí o livro dos moralistas espanhóis e peguei o primeiro escrito chamado, desculpa, perdão, peguei o primeiro escrito do Juan Luis Vives. E nesse livro ele trata do que seja moral. Ou seja, as noções básicas do que compõe a moral, como nós devemos de haver com os outros e conosco. Então, partindo desse princípio, eu peguei e desenvolvi o que deve ser a moral, certo? E como ela deve ser representada para com os outros e conosco, que são os elementos que fundam a moral. Ou seja, eles constroem e edificam aquilo que ele deve ser, certo? Então eu quero tratar aí hoje de moral. A moral, quando ela é posta em prova, ela deve determinar pelo que deve ser o ser, não pelo que ele é. E por que deve ser determinado dessa forma? Porque nela, na moral, há somente os elementos que compõem as noções gerais de bondade, de astúcia, de confiança. Quando o ser humano obtém a disciplina em si, e nela a representação do ser. Mas ao contrário, a gente também pode encontrar as representações contrárias dessas tal afecções que eu acabei de citar. Ou seja, contrárias a morais. Sejam eles a desconfiança, a traição consigo, a falta de fé, a enfermidade de caráter e por aí adiante, por aí vai, né? Posto que de forma imperativa faz-se necessários elementos pelas quais devem e são fundamentais para uma base de representação pelo qual é proposto e a qual ela deve seguir, certo? Então a gente tem que começar daí, pelo que deve servir a moral, pelo que ela é, certo? Então pretendo tratar disso mais a fundo, certo? Então a gente tem que começar por aí. Mas o que determina de forma externa a alma, ou melhor, a nossa consciência, e faz do corpo escrava da mesma, o corpo ele deve estar a serviço da alma. Ou seja, ao contrário, o corpo ele nunca deve sentir e nem deve estar a serviço dos prazeres exteriores. Ou seja, o que sejam os prazeres exteriores que eu trato aqui, porque são a ganância, a luxúria, a ostentação, enfim, são os elementos que são degradantes ao ser, que nele não compõe, não tem moral em ser luxuoso, não tem moral na riqueza, mas ao contrário, pode ter toda a moral em alguém que é rico. Por quê? Porque alguém que tem muito dinheiro e usa daquilo para esbanjar, aquilo não tem moral, não tem, digamos assim, um determinado valor. Mas ao contrário, no ser de alguém que é rico e não, digamos assim, esbanja a riqueza, ostenta, vive na luxúria, nele pode sim ser encontrados elementos pelas quais compõe a moral, tanto em alguém pobre. Humildade e pobreza são duas coisas diferentes, então a gente tem que começar separando daí, certo? Mas é só um exemplo do que eu quero tratar aqui e do que deve servir como base para edificar algo maior, né? Para ir construindo um assunto que seja de base sólida para a moral. Então a gente vai começar por aí. As formas exteriores que não compõem o íntimo, mas o íntimo deve compor o que compõe as formas exteriores.
e nele deve prevalecer como bem querido a extrema lealdade consigo. E o que seria isso? A moral ética, a moral em geral, a forma que temos de haver com os outros. Sobretudo, uma vez que a moral ela é um íntimo e não o exterior. O íntimo é o que determina o ser, não ao contrário. Tal qual a representação de um livro é determinado pela escritura, não pela capa. Assim deve preceder, né? Assim a gente deve ter em mente o que deve preceder a quem serve a moral e a quem ela deve estar profundamente ligada, certo? A moral ela deve estar ligada profundamente com o ser, com aquilo que representa a nossa consciência. Mas são apenas elementos gerais do que determina a moral, certo? Não o todo, pois a consideração dos elementos da consciência, eles devem partir do princípio de que toda vida moral, ela deve ser representada primeiramente pela não existência do ser, mas sim pelo metafísico. E o metafísico esse que é o fator determinante presente na realidade, mesmo além, certo? A moral ela é metafísica, se você pegar por base aí. A moral ela vai estar presente para todo sempre no mundo, tanto no ser. Por exemplo, caso eu faleça hoje, a minha moral vai estar presente pelos atos pela qual teve vida, certo? Então ela é metafísica, ela é algo que vai existir, ela é algo inerente. Mas disso eu vou tratar mais pra frente, até para que não fique confuso, né? Como imagino que esteja ficando um pouco. Mas eu pretendo ser um pouco claro, também não pretendo ser alguém que queira parecer que seja intelectual, longe de mim. Não sou nenhum intelectual, tá? Mas enfim, foda-se, vamos continuar aqui. Vamos pegar exemplo do que seja a moral no dia a dia, por exemplo. Quando alguém que era um ser que podemos caracterizar que ele seja odioso com a degeneração, a gente vai tratar aquele ser como se ele fosse alguém que seja alguém com moral? Sim, a resposta é sim. E por que a gente deve determinar que ele seja alguém com moral? Porque a moral dele está sobreposta ao ódio. Ou seja, o que ele odeia ali no degenerado não é o degenerado em si, mas é a degeneração. Porque na mente, mesmo que de forma inconsciente, ele tem aquela noção de que aquilo é ruim ao ser. Ou seja, a degeneração não é algo que é inerente ao ser, mas a moral sim, ela compõe e ela é inerente ao ser. E por que a moral é inerente ao ser? Porque até mesmo na pessoa mais degenerada, ela tem aquela noção do que compõe a moral, que eu falei anteriormente, que é a bondade, a astúcia. Até, por exemplo, a gente pode pegar de exemplo alguém degenerado que vive no mundo da luxúria, das drogas, por exemplo. Se ela tivesse a opção, por exemplo, ou fosse dada a ela de matar alguém, creio eu que ela não faria. E por que ela não faria? Porque no inconsciente dela, mesmo que ela não seja alguém com moral, mas ela tem aquele realce de moral, ela terá a noção de que aquilo é errado, certo? Matar alguém é errado nessa tal concepção. E isso é o que determina o fator da moral no ser. Por isso que eu digo, a moral ela é totalmente inerente ao ser, mesmo que de forma inconsciente. Mas o que deve determinar alguém que tenha moral e alguém que não tenha moral é a diferenciação entre moral e a virtude. E isso eu vou começar a construir e tratar de forma abrangente e ampla, tá? Porque a gente deve começar tratando pelo que é, não pelo ser, certo? Isto é, o que de fato é agora, não o que foi. Tal qual a gente deve condenar as atitudes que não têm a moral nela, como se nossa alma condenasse e sentimos vergonha daquilo, e isso deve se relacionar comigo, conosco, com o nosso íntimo. Pois aí a gente vai ter uma base do que é a moral e de que não é.
uma distinção da moral e de agir por ser correto. E por que eu digo isso? Porque a gente pode facilmente determinar uma pessoa de moral para uma pessoa que age pelo que é correto, como eu citei. Ou melhor dizendo, alguém que age sem a consciência do que é e do que faz, do que determina as suas atitudes. E eu não digo isso simplesmente de alguém que sabe falar ou age de forma implacável para com tal situações. Mas então, como eu declaro isso? Pois nós temos recordações das nossas vidas passadas, o que aconteceu, isto é, o nascimento, 2 nascimentos, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. E temos o renascimento do ser, certo? E o renascimento do ser que eu trato aí é o renascer, todo dia nós renascemos como seres humanos. Ou seja, nós somos alguém ontem e não somos mais as mesmas pessoas hoje, também não seremos as mesmas pessoas amanhã, pois todo dia nós aprendemos algo novo. Tá, certo, mas e o que isso tem a ver com moral? Aí entra aquela questão do que eu disse, a moral ela deve ser determinada pelo que ela deve ser, não pelo que ele é agora, certo? E é até um pouco contraditório se a gente pensa assim, mas a moral ela sempre será o ser, não o é. Alguém que não é virtuoso, que não tem moral, ele está apenas sendo, não significa que ele é. Amanhã ele pode ir mudando com o passar do tempo, tendo mais noções gerais do que ele está sendo e ir mudando a forma de pensamento dele. Então, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do Brasil mesmo. A maioria das pessoas aqui nesse país são degeneradas, não tem um pingo de moral e de virtude nessa porra. Mas se a gente começa a caracterizar elas pelo determinando o que elas são e não o que elas devem ser, a gente sempre vai ficar nesse pensamento que é até de certa forma vago, né? Porque as pessoas pela qual estão vivas hoje são degeneradas, não significam que elas sejam aquilo, mas que elas estão sendo aquilo. Porque há pessoas muitas vezes, por exemplo, artistas, que não são degenerados, mas agem de forma degeneradas por motivos de que querem dinheiro, ganância, fama, enfim. Mas eles não têm moral. Isso não compõe a moral, tá? Então a moral é o que de fato a gente deve servir, o que devemos estar servindo, mas não o que devemos idealizar sem a consciência, mas antes de tudo o ser. Isto é, primeiro o conhecimento, tal da ignorância que deve ser destruída com todos os nossos preconceitos. Seremos, ou seja, os seres que renascem, morrem, superiores e inferiores, pobres, ricos, enfim. Deve ser uma compreensão de que os seres prosseguem de acordo com as suas ações. Dessa forma, nós seremos dotados de mal-condutas. Desculpa, os seres dotados de mal-condutas com corpo e que insultam os nobres, enfim, com a dissolução do corpo, eles renascem num estado de privação consigo. Neles não serão nunca encontrados elementos que compõem a moral. Ou podem ser encontrados, quem sabe? Nós renascemos todos os dias como pessoas. E somos todos os dias pessoas diferentes. Às vezes somos pessoas virtuosas, às vezes não. Às vezes temos moral, às vezes não. Certo? Mas o que determina isso são as relações pela qual nós devemos impor, e a moral deve sempre se sobressair em relação a tudo que acontece ao redor. Tá, mas e daí? Onde você quer chegar com isso? Porque os seres que são dotados de boa conduta, com corpo e com a linguagem mente de entendimento correto, influencia a relação com o ser em si. Ou seja, eu vou tratar aqui como um renascimento de caracterizar como renascimento no paraíso, que aí sim encontra as virtudes da moral. Ou seja,
a gente pode afirmar que a moral ela é eterna, que a moral ela sempre vai estar presente? Sim, a gente pode afirmar. E por que a gente pode afirmar isso? Porque mesmo com o falecimento do corpo, não significa em si o falecimento da moral. Porque ela é eterna pela essência dela. Ela permanece viva em toda a eternidade, ou seja, até alguém que morreu, e a história prova isso, grandes filósofos que morreram, que têm seus legados até hoje, tiveram composições e noções gerais do que é moral. E a moral não mudou o conceito de lá para cá, ela continua viva. E eu acredito que é assim que nós devemos mover a nossa vida e sempre trabalhar em função de algo maior, algo além do nosso ser.